tua graça e a tua misericórdia. Se não fosse ela, nós não estaríamos de pé. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por ter protegido nosso coração de muitas informações que a sociedade está proclamando e tirando a paz de muitos pais, tirando o sossego de muitos filhos, de muitas famílias. Mas nós ficamos na tua palavra, ainda que venha o vendaval, as fortes chuvas, os ventos impetuosos, ainda que nos faça dobrar, mas nós não nos quebraremos. Levantaremos e estaremos de pé, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado. E nada, absolutamente nada, como disse o apóstolo Paulo, nos separará do teu amor, Deus. Nem a profundeza, nem as alturas, nem demônios, nem anjos, nem homens, nem enfermidades, nem alegria, nem prosperidade, Senhor. Desejamos e escolhemos estar aos teus pés e levamos aos pés da cruz as nossas culpas e os nossos pecados. Mais uma vez agradeço pelo teu sacrifício. Quero lembrar sempre, todos os dias, não somente em uma data comemorativa, como nós chamamos de Páscoa, ou em algum Natal, mas todos os dias, Senhor, queremos lembrar. Assim como diz a tua palavra, morremos para o mundo, ou pelo menos estamos mortificando as nossas carnes, para que a gente possa vivificar em ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo não somente paire sobre nós, mas que ele habite em nós, nos fortaleça como um só corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqueles que estão em pé, podem sentar. Já fez o momento da oferta? Amém. Bom, aqueles que quiserem ofertar, oferta. Mas depois a gente vai louvar ao Senhor também. Amém? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Graça e paz. Quero compartilhar algo rápido aqui com vocês, tá? O Senhor tem colocado em meu coração por esses dias aí. Eu não sei se a gente orou pelo pastor, acho que não orou. O pastor foi fazer uma prova, né? Não sei se foi a família dele toda, mas enfim, foi fazer uma prova de concurso. Nem sei qual é. Mas orem para o pastor para que ele possa alcançar algo da parte de Deus, amém? E aproveitando, eu indico aí aqueles que queiram, né? Não sei se esse ano ainda abre alguns concursos. Então se preparem aí, estudem. Amém? Para que Deus possa ajudar vocês também. Eu até estava falando com a minha esposa hoje, né? Que empregos tem, mas pessoas disponíveis que não existem mais. E aí às vezes a gente está sofrendo por besteira, por orgulho, e a gente acaba realmente colocando até a culpa em Deus. É igual aquela historinha, né? O cara tá quase se afogando, a maré tá enchendo, né? E ele fica orando a Deus para que Deus possa trazer uma solução, salvá-lo, né? E chega várias oportunidades para salvar aquele cara, mas ele não quer, porque ele quer Deus descendo dos céus, pegando na mão dele e levando. Chega iate, chega tudo, chega canoa, chega navio, e o cara não aceita. Então eu acredito que Deus nos dá as oportunidades certas no momento certo, mas a gente é quem às vezes deixa passar. Amém? Bom, eu fui muito na fé, né? Quando eu fiz o concurso, fui muito na fé, não estudei quase nada, mas não indico isso a ninguém. E aí Deus me deu essa oportunidade, mas os planos dele é diferente dos nossos. E aí nós estamos, amém? Mas se esforcem, Deus tem o melhor para nós, amém, queridos? Livro de 2 Reis, capítulo 6, quero compartilhar com vocês. Livro de 2 Reis,
Glória a Deus. A gente vai falar um pouco, e até eu acredito que vai se tornar um desafio para mim, para expressar essa passagem. Eu vou explicar para vocês porque que é um pouco complicado, mas o Senhor vai nos trazer a revelação, amém? Que Deus nos traga, segundo Reis capítulo 6, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém, queridos? Quem está com o celular, acha mais rápido, né? Fala assim: os irmãos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos perto de ti é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós tomará uma viga de madeira e lá construiremos uma moradia. Ele respondeu: ide. Um deles disse: queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: irei. Partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Estando um deles a abater sua viga, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! Era um machado emprestado. Mas o homem de Deus perguntou-lhe onde ele caiu, e o outro mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou naquele lugar, e o machado veio à tona. Disse então: apanha-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Acredito que a maioria já ouviu sobre essa passagem. E a gente, se for pesquisar as ministrações que existem sobre essa passagem, elas são bem interessantes. Mas eu fui dar uma lida. Deus me levou para essa passagem. E até então eu não sabia o que é que Deus queria falar comigo. E porque não tem tanta referência do versículo 1 até o versículo 7 de 2 Reis. Se você for ler capítulo 5 do capítulo 6, essa passagem ela é como se fosse incluída do nada. E eu fiquei olhando porque eu gosto muito de ler capítulos antes, capítulos depois, dar uma analisada, né? E eu percebi que é um fato isolado que aconteceu no decorrer da vida de Eliseu. Aí, para me ajudar um pouco mais, eu peguei a Bíblia da minha esposa, que ela é uma Bíblia de cronologia, né? É uma das Bíblias que mais busca relatar os fatos em tempos cronológicos. Da mesma forma, não tinha muita coisa de diferença. Aí eu disse: não, Deus, eu sei que Deus tem revelação para nós, mas mesmo assim eu fui buscar outras fontes, né? Tem um livro lá em casa que ele explana um pouco mais sobre a Bíblia, né? O manual bíblico. E aí eu fui ver se tem algumas informações também sobre essa fato. E o abençoado lá que escreveu esse livro só disse que apenas um ato de bondade de Eliseu. Eu disse: nossa, e agora? O que é que eu vou aprender com isso aqui? E aí foi quando eu disse: não, Deus, eu preciso de uma revelação. O que é que o Senhor está falando comigo sobre esse fato? É um fato simples se a gente for buscar enfeitar muita coisa, não dá. É claro que a gente pode fazer as analogias, né? Existem muitos pontos aqui de a gente fazer algumas analogias, tanto da madeira quanto do machado. A gente pode trazer uma animação também, como já vi muitos pregadores trazer uma animação sobre essa passagem. Existe também realmente fatos aqui nessa passagem sobre a questão profética, né? Visando a Cristo, né? Que ele morreu no madeiro. O ferro pode ser o pecado do homem que se afundou. Enfim, tem algumas informações que a gente poderia usar. Mas eu disse: não, Deus, eu não quero trazer tanta analogia como já tem. O que é que o Senhor fala para nós? E aí Deus começou a despertar dentro de mim a preocupação da geração.
eu não tenho nenhum tema. A Amanda sempre, às vezes quando eu estou aqui, ela sempre pergunta qual é o tema. Eu não sei, irmã, vê o que é que Deus vai colocar no teu coração aí. Se Deus trouxer algum tema aqui, a gente fala. Amém? Olha, eu pensei, a minha esposa trouxe água. Uma só carne, né? Amém, irmãos? E aí eu pensando, né, sobre a questão geracional, nós temos um desafio muito grande da nossa vida. Desde que a gente nasce até que a gente fecha os olhinhos para falecer. E a gente tem um desafio grande demais. Enquanto que nós estamos solteiros, enquanto que nós não temos filhos, temos um desafio, mas no momento que a gente se casa, pega uma responsabilidade a mais, no momento que a gente acaba tendo filhos, e aí vem os netos, e a gente tem esse chamado que Deus fez para todos nós, sermos pais. Amém? E eu disse, Deus, mas o que é a questão geracional tem a ver com o que nós vamos, o que eu estou lendo aqui? E Deus começou a despertar algumas coisas dentro de mim. Eu vou tentar fazer uma hermenêutica sobre o texto, espero que vocês entendam. Depois a gente vai trazer alguns exemplos. Amém? Queridos, a primeira coisa, eu vejo duas gerações proféticas, né? A gente vê primeiro aí o Eliseu, é uma geração já mais antiga do que os outros que estavam com ele. Aqui diz alguns irmãos profetas, em outras bíblias fala jovens profetas, né? Eram pessoas que faziam parte de um curso que eles se preparavam para serem escolhidos pelos reis, pela sociedade, para que eles pudessem estar numa posição profética e profetizando para o povo. E aqui eu percebo que o Eliseu é o cara mais antigo, talvez até ele fosse escolhido para dar algumas aulas para esses jovens mancebos. Então a gente já vê duas gerações aqui diferentes, a mais antiga e as que estão iniciando. E geralmente as mais antigas elas têm mais experiência do que as que estão iniciando, por mais que as mais novas acreditam que as mais antigas são mais retrô e que não sabem de nada. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu passei já com meus pais. Quando ele falava algo, eu dizia, ele não sabe o que é isso. E eu não entendia muita coisa, mas o meu pai me ensinava algumas informações interessantes. Uma das que eu digo assim, ele sempre falava para mim, estude porque é importante. Eu ficava pensando, para que estudar? Eu vou aprender coisas que eu não vou usar, né? E na verdade, de certa maneira, tem algumas situações, né, que a gente aprende e passa anos e anos e a gente não usa aquilo ali. Hoje eu passo isso com as minhas filhas e eu sei o que eu passei com meu pai. Mas, de geral, né, as antigas elas têm mais experiência, não pelo fato de buscar, mas pelo fato de vida, deles terem passado por algo. E aí, realmente, quem tem passado prática acaba realmente tendo uma experiência mais na carne do que aqueles que não. Não estou falando em relação à questão do desenvolvimento da mente, porque até mesmo tem pessoas que são mais velhas, mas as suas mentes são mais novas. Não desenvolveu de uma maneira mais normal e saudável, né? Então pessoas crescem e às vezes crescem só no tamanho. Tem pessoas que nem no tamanho crescem, né? mas de forma geral, né, a geração mais antiga ela tende a ter uma experiência mais de vida. Mas irmão, eu também não cresci não, irmão. Eu sou baixinho também. E então, de antemão, eu vejo duas gerações, uma que está ensinando a outra. Agora eu queria trazer alguns exemplos, não exemplos, mas alguns fatos que a gente pode tirar sobre isso aqui. Eu vejo a geração nova aqui nessa passagem como uma geração que ela é muito intelectual. É uma geração de expertise. Ela consegue observar as coisas e consegue querer buscar algo melhor. Uma geração de tecnologia, trazendo para o nosso mundo de hoje. Os jovens mancebos chegaram a Eliseu e disseram, percebe, veja só o que eles dizem. Você percebe que
lugar que nós estamos é pequeno, que tal a gente sair, veja a ideia que os jovens tiveram, que aqueles homens tiveram. Que tal a gente sair, pegar madeira, construir casas e a gente ampliar mais o nosso lugar? Eu vejo essa atitude como pessoas que chegam até novas no trabalho, né? Ela quer chegar nova e ela já quer mudar tudo. E pessoas de 10, 20 anos olham, rapaz, isso não vai mudar nada. Então, essa geração que tem ideias, que tem entusiasmo, que tem iniciativa, são as gerações mais novas. E isso é bom, isso é importante. Até para o desenvolvimento da nossa vida. Eu vejo Cristo chamando 12 homens totalmente diferentes, sendo pescadores ou não, sendo cobradores de impostos, sendo qualquer outra situação. Jesus chama 12 homens novos na fé, e que os últimos que iam iniciando e chegando, porque ele não chamou os 12 logo, foi chamando de 2 em 2, de 1 em 1, enfim. Mas eu acredito que aqueles que vieram por último já queriam mudar muitas coisas, né, do ministério de Cristo, e Jesus começou a ensinar muitos deles. Eu vejo que Pedro, por mais que tenha sido um dos primeiros, mas que na verdade o primeiro foi André, ele tinha muitas ideias, né? Ideias que realmente o levou para lugares bem dolorosos na sua vida, na sua construção. Mas isso é normal, tá? Isso é normal da nossa vida natural. O cérebro, ele sempre tem, o cérebro que é mais novo, ele sempre tem a tendência de querer trazer algo novo. E aí aqueles homens chegam para Eliseu e dá aquela ideia para ele. Ou seja, Eliseu não tinha percebido que o lugar que estava era pequeno? Tinha. Mas ele, de certa maneira, talvez, aqui não diz na Bíblia, ele deixou isso para que aflorasse naquela juventude. E aí eles se despertaram. Que tal a gente fazer isso? Vamos crescer, vamos... Veja a resposta do profeta. Massa, vá lá, pode ir. Geralmente, quem é mais antigo, ele não gosta de estar muito no serviço, né? Então, ele tende a querer mais administrar. E aí, Eliseu, de certa maneira, vai lá. Agora, só que sempre tem aqueles meus afoitos, né? Só, que tal o senhor ir conosco? Agora, eu vejo nessa atitude daquele jovem uma outra atitude tão importante. Talvez eles, certo, tinha essa crença, né, tinha essa desenvoltura de inteligência de buscar algo melhor, porém eles entenderam que eles sozinhos não poderiam fazer muita coisa. Olha, melhor o senhor ir, porque o senhor tem mais experiência que a gente. Talvez a gente possa não alcançar alguma coisa, e isso é importante. Agora, isso aqui a gente acaba perdendo, trazendo para as nossas vidas cotidianas. A gente acaba perdendo isso. Porque os nossos filhos, netos, as novas sociedades, por eles pensarem que estão tão tecnologicamente avançadas, eles acabam desprezando os mais antigos. E isso é um grande prejuízo. Enfim, eu estou tentando trazer uma hermenêutica para que vocês possam entender onde é que eu quero chegar. Mas um deles ali perceberam que não posso, a gente não pode ir, vem conosco. E o Eliseu disse, então tá, eu vou com vocês. Beleza, eles foram lá e cada um pegou os seus machados, seja emprestado ou não, e começaram a trabalhar. O que observo no texto é que Eliseu, ele não trabalha, ele apenas fica fiscalizando e vendo o serviço dos homens. Tranquilo, e aí diz essa passagem que realmente eles acabam cortando e uma eventualidade acontece onde que a parte do ferro do machado se desloca, né, da madeira e cai no rio. Nesse fato que acontece, eu vejo um problema, amém? Enquanto que tudo está ocorrendo bem, eles não chamam o mais antigo, eles acabam fazendo os seus serviços. Mas quando as coisas acabam piorando ou trazendo um problema, eles acabam perdendo o seu controle emocional. Siga comigo essa hermenêutica dessa passagem.
E eles acabam perdendo. Por quê? Porque eu percebo no que o jovem, o homem que perde o machado, ele grita. Eu não vou expressar da forma, mas como está escrito a palavra ai, não é somente ai. Quem vai dizer ai quando alguma coisa, ou você quebra algo, ou você se machuca? Você grita, você se esperneia, dependendo da intensidade dos fatos que está acontecendo com você. Então ele se desespera, e aí ele corre atrás de quem? Dos mais antigos. E ele recorre a Eliseu. Eliseu não grita, não se esperneia, ele faz apenas uma pergunta: onde foi que caiu? E aí o jovem vai lá e mostra. Eliseu pega um pedaço de madeira. Por mais que eu queira trazer um animalismo sobre isso, mas não tem condições, foi algo natural. Posso trazer isso como algo profético, sim. Mas ele vai lá e pega um galho que eles estavam quebrando e joga justamente onde o jovem apontou o lugar. E aí diz a palavra que o ferro, ele flutua. Logicamente, irmãos, é impossível em certas condições naturais em que uma matéria com mais densidade ela seja flutuante na água. Ah, mas o navio não flutua, mas aí tem uma tecnologia, outra que a gente não precisa entrar no casco dele, tá? Enfim. Mas um ferro sólido, sem nenhuma estrutura, nada, ela vai afundar. E aí sobe, e o que é que Eliseu faz? Ele pega? Não. O que é que ele diz? Vai e pega. Agora, irmãos, entendeu um pouco a explicação dessa passagem? Eu quero trazer isso literalmente para a nossa vida. Primeiro porque as nossas gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, eles estão impossibilitados de serem livres da tecnologia. Amém? Irmãos, é impossível, não tem como a gente quebrar uma TV, vender, quebrar um celular, não dá, um notebook, botar a senha que for. Irmãos, é impossível a humanidade estar livre da tecnologia. Ela vai se multiplicar. E a Bíblia fala, Jesus falou, por se multiplicar a ciência, né, a iniquidade, tá, o amor de muitos vão se esfriar, mas a ciência ela vai ter que se multiplicar, de todos os fatos. Então, observando isso, a geração futura ela está à mercê das novas tecnologias. Não sei se é infelizmente ou se é felizmente, mas é algo preocupante para nós. Não estou querendo também dizer que ser retrô é importante. Não, a gente precisa crescer realmente, principalmente em Deus. Estamos tão à mercê que se eu perguntasse quem trouxe a sua Bíblia hoje para a igreja, nem todos iriam poder levantar as mãos. Estamos tão à mercê da tecnologia crescer. Eu estou dizendo isso porque há uma preocupação em nossa sociedade, tá? Então talvez essa ministração seja muito nessa questão da gente trazer um entendimento, uma desenvoltura intelectual. É impossível, irmãos. Eu entendo que o Brasil é um dos países com a taxa de analfabetismo muito grande. Não é um dos primeiros, mas a taxa é muito grande. Agora, deixa eu trazer umas... Teve esqueci até a palavra agora. Enfim, um homem... Um médico neurocientista, ele estava sendo entrevistado e eu achei aquela frase dele muito importante, interessante. Eu queria trazer aqui para vocês. O que é que desenvolve o ser humano? A coisa bem mais natural que desenvolve o ser humano na Terra é a escrita. O que é que interliga a humanidade uns aos outros? A escrita. Se a gente pegar a ciência anterior, em que o homem não tinha um conhecimento, né? Eu estou voltando lá para os primórdios da sala de aula, tá? A história, ela diz que o homem, Homo sapiens, se não me engano, não tinha um intelecto
Então eles se comunicavam de uma forma escrita, só que ele não sabia o que é A, o que é B, o que é C. Então eles observavam, né, os animais e eles escreviam, eles desenhavam os animais para se comunicar uns com os outros. Amém? Então, mesmo que desenhe algo, é uma escrita. Tá? E existe outras escritas, muitas antigas, que são descobertas. Mas a escrita, ela desenvolve. Então, esse neurocientista, ele começou a dizer o que é que isso influencia no cérebro. Porque o cérebro, ele vai sempre guardar as informações que a gente vai passar para ele. É por isso que quando a criança está ali para aprender algo, os pais acabam repetindo a mesma palavra várias vezes. Água, e mostra o que é água. Até que o cérebro pega as informações e depois a criança começa a realmente falar. Mas também aquilo ali é uma forma de escrita. Até que depois a criança ela vai ter que escrever o A, o B, o C, tá? Ou seja, a neurociência indica que no momento que a gente pega um lápis ou algo que escreve e risca e escreve na folha, o cérebro está guardando aquela informação. Então, quando a gente escreve um A e alguém está dizendo isso é um A, então associa-se o som com aquela escrita e o cérebro guarda aquela informação e vai se evoluindo até todas as letras. Depois a gente acaba juntando as letras, a gente acaba aprendendo a ler e a escrever, e isso vai desenvolvendo o nosso cérebro. Amém? Agora você está em frente de um computador. Está todas as teclas lá. Amém? E aí você tem aquela informação que você clica na tecla A. Mas e a tecla B? Como é que você faz? Você clica também. E a tecla C? Você não está desenhando. Você está clicando. Então, para o cérebro, ele só entende que aquilo ali é uma tecla. E não que é uma letra. Por mais que a gente já saiba que é uma letra, a gente vai. Mas a gente sabe que muitas crianças, daqui uns anos, já vai sair da mãe já com o tablet na mão. Acenderam a luz. Então a gente sabe que a tecnologia realmente ela vai se expandir. Mas isso, como eu disse, é preocupante. Porque esse neurocientista, ele disse que há uma grande tendência do atrofiamento do nosso cérebro em relação à sua desenvoltura. Então, gerações que vão ser nascidas e essas que já são, elas têm um grande potencial, sim. Elas têm ideias, elas crescem, elas conseguem ampliar muito rápido. Eu já ouvi falar, não é da minha época, tá, gente? Mas já ouvi falar que as crianças, para abrir os olhos, quando nascia, era quase uma semana. E que tinha que ficar no escurinho. Eu ouvi essas informações no meu não é da minha época. E hoje em dia, quando ele sai, já sai olhando e fisando quem foi que perturbou o lugarzinho dele lá. Foi você. Já sai com trauma. Então a tecnologia realmente está desenvolvendo o ser humano. Quer ver uma coisa que a gente nem percebe tanto? Que Deus fez o nosso corpo para tal. Não é os caninos. Quais são os últimos dentes? Sisos. Se você perguntar a alguns dos jovens hoje, eles não têm siso. Poucos, né, nasce, dói. Você não vê. Mas na minha época era um negócio assim que tinha gente que tinha dor de cabeça, não sei o que, não era? E tomava remédio. É o quê? É o último dente, é tanto dente na boca, irmão. É o último dente nascendo, tá? Mas hoje não. Mas para que os sisos? Na ciência, a boca do homem, os dentes são ossos prontos, preparados, projetados para mastigar, principalmente os ossos. Irmão, o que é que hoje em dia mais se come? Fast? Cadê o osso? A tecnologia, ela tem modificado muito e o corpo vai entendendo isso, ele também vai sendo modificado, querendo ou não. É por isso que traz um alarme muito preocupante. Tá errado, né, irmão?
Me ajuda aí, irmão, senão eu vou passar da hora aqui. Hã? Ah, tá. Verso 14. Ah, mas eu tô aqui com o celular, eu tô com o celular. Eu olhei ali, meu Deus do céu. Eu me atrasei hoje. Amém. Onde é que eu estava, irmão? Queridos, o corpo humano, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? O corpo humano, ele tem a tendência de se adaptar. Você sabe que o melhor animal a se adaptar é o ser humano? O ser humano, ele se adapta em qualquer ambiente, quer seja frio, muito frio ou muito calor. Em todos os lugares da face da terra, você vai encontrar um ser humano. Mas nem em todo lugar você vai encontrar um canguru, uma girafa. Então o ser humano, ele sempre tem essa tendência. Porém, voltando aqui à questão das gerações futuras que nós estamos enfrentando, quando a gente não entende a sua desenvoltura, as gerações mais antigas, que somos nós, já somos antigos, né? A gente, quando não entende, a gente acaba punindo as mais novas. Porque a nossa tendência, a nossa criação foi seguir a doutrina dos nossos pais. E eu puni muitas vezes as minhas filhas, porque eu fui criado de uma forma muito seca, muito dura. E aí eu entendia que eu precisaria ser também com as minhas filhas, porque eu entendi, poxa, mas se hoje eu consigo e alcancei algo, é porque o meu pai, o que ele fez por mim foi bom. Porém, eu estava deixando de lado as circunstâncias que estão nascendo. E a gente precisa realmente não mais estar com a mão ali, mas a gente precisa mais ainda estar observando e administrando. Porque no momento que a gente vai sobrepor os nossos conhecimentos mais tradicionais nos nossos jovens, a gente vai estar prejudicando eles, porque nós estamos em outra época, em outro tempo e em outra revelação. É claro que nós temos um grande desafio, e não é fácil, irmãos. A Bíblia também fala que uma vara para corrigir os mais novos é importante. Apesar que tem gente que não sabe distinguir o que é vara, o que é porrete, o que é... Mas o que a Bíblia está dizendo é que a disciplina ela precisa ser projetada nos jovens. E uma coisa que eu sempre digo sobre a disciplina não é bater. Não é você bater na pessoa, é a pessoa se bater. É diferente. Porque o que é disciplina? É você entrar, a pessoa que vai ser disciplinada, ela vai entrar num ambiente em que ela tem que mortificar muitos desejos que ela tem para que ela possa alcançar alguma coisa. Tem até um vídeo que a minha esposa mandou para mim, um Reels. Olha, hoje é muito fácil, um Reels, você... Que é aquele Michael Phelps. O cara é um dos melhores nadadores da face da terra. E quando a gente olha o cara lá naquela disputa, vê o cara parece um peixe, tá e nada só. E aí passou um Reels, ele treinando. Eu olhei assim, eu disse, misericórdia, eu nem conseguiria alcançar isso. Ele entra tipo uma banheira, eu vou tentar transfigurar aqui para vocês o ambiente, para vocês poderem entender. É tipo uma banheira um pouco grande, e essa banheira tem água, porém tem um motor que joga água para um único fluxo. Ele entra nessa banheira e fica nadando contra esse fluxo. Quando ele consegue alcançar a borda, o cara aumenta o fluxo. Então ele começa a voltar, e ele vai. E isso não é só um tipo de natação, porque existe o crawl, existe o borboleta, existe costa, existe peito. E ele nada de todos os tipos, e horas... E, irmão, eu tive dor no meu ombro, só olhando aquele cara treinando. Então é um grande desafio que a gente vê. Então, disciplina é quando a pessoa realmente ela entra num ambiente que ela vai agora abster-se
das coisas. Os meus pais, os nossos pais ensinaram que disciplina era o quê, irmão? Era cacete, irmão. Era, os mais antigos ainda, acho que estão com medo até de dizer, mas ficava de joelho, né, no milho, no caroço de feijão. Isso é disciplina, irmão, isso é tortura. Não é disciplina. Mas os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos precisam saber o que é disciplina. Eles precisam entrar em ambientes que mesmo a circunstância que vai levar ele para lugares que pode ser prejudicial na sua questão neural, ele precisa entrar em um ambiente de disciplina e deixar os seus desejos mortificar, como Paulo disse, todos os dias eu mortifico a minha carne. Paulo entrava numa vida disciplinar. Agora, nenhuma geração pode ser esquecida. As antigas podem ter um conhecimento elevado, ok. A mais nova tem umas ideias muito elevadas. Senhor, não percebe? Você está muito... É como se ele estivesse dizendo, você está muito velho para não perceber? Onde nós estamos está muito apertado, a gente precisa ampliar, a gente precisa crescer, a gente precisa correr atrás. Amém? Então, as gerações futuras, elas têm uma desenvoltura. Mas isso, por quê, irmão? Porque a tecnologia também está se aumentando. Então, as novas pessoas precisam se adaptar a isso. Porém, tudo traz o seu prejuízo. E é nessa área que nós, como os mais antigos, precisamos administrar os mais novos. Quer ver uma coisa? Na minha época, eu nem sabia o que era autismo. Alguém aqui sabia? TH, TWX, TWT. Irmão, é tanto trauma que hoje em dia existe. Mas não que não existia. Existia sim. Porém, a circunstância, ela não era tão tecnológica para mostrar isso. Mas existia. Eu acredito que quantos amigos seus teve tantos problemas que não tinham conhecimento, mas que viveram aquele problema. Hoje a tecnologia está se aumentando e se multiplicando. Então, pelo fato do meio ele está sendo alterado, o corpo humano está sendo adaptado a isso. Então, a solução, queridos, não é quebrar um celular. Não é quebrar um tablet. A solução não é dar nada. Não. A solução é como Eliseu fez. Vai e faça, que eu vou te ajudar. Agora, irmão, é fácil? Não, porque Deus nos escolheu. Amém? Aos que são da minha época, Deus se escolheu. Mesmo com os teus traumas, mesmo com os teus problemas, mesmo com a pouca desenvoltura que você teve, mas Deus te escolheu para ajudar as próximas gerações. Eles vão crescer, eles estão crescendo, eles estão desenvolvendo, eles estão querendo ampliar. Eles estão percebendo que o negócio está muito apertado, a gente precisa de mais folga. E a solução não sou eu fechar, apertar, brigar. A solução de um homem, de uma mulher de Deus, direcionada por Deus, é ter a confiança que Deus lhe chamou para algo e dizer, vai e faça, porque eu vou te ajudar. Não é fácil para mim também, queridos. Lá em casa eu já vendi TV, já botei senha, troquei senha, já quebrou o celular, já fiz tanta coisa. Mas Deus vem me trazendo essa responsabilidade, dizer, não é assim, filho. Eu te escolhi, não foi para julgar essas coisas, foi para você coordenar, administrar, e você tem capacidade para isso. Amém? Agora, veja só, da mesma forma que ele disse, ide e vá. E aí um dos começa a dizer, olha, mas vem conosco. O que eu quero dizer, irmãos, que em meio a tanta juventude que existe na face da terra, ao seu redor, não condene todos. Sempre vai haver alguns que vai entender e dizer, Rodrigo, me ajuda. Não condenes todos. Eu até estava falando sobre uma droga que saiu também aí, né? Uma tal de K9.
Irmão, isso é só os princípios. Eu estava vendo, eu não sei se vocês viram, eu nem sei se foi um rio, não sei, irmão. Porque são tantas informações. Mas tem uma droga que ela ataca a mesma área neural que o crack. E essa droga é uma música. Vocês ouviram falar nisso? Irmão, que nível a gente está chegando? Agora deixa eu te dizer, abrir um parênteses aqui sobre essa droga. O que a gente sempre falou e o que a Bíblia sempre fala, o poder da música. Ou você acha que foi em vão quando Deus direcionou Josué apenas para tocar os tambores e gritar no último dia? Ou você acha que foi em vão quando Paulo e Silas estavam cantando? Deus nos deu esse poder, irmão. Mas infelizmente também até nós que somos cristãos deturpamos a música. A gente usa a música quando estamos tristes e a gente quer paz, a gente quer algo. O poder da música vai muito mais além do que isso. Muito mais nas questões físicas, materiais. E Deus também quer nos usar em relação a isso. Eu fico às vezes louvando a Deus no meu coração e olhando para as minhas filhas. Isso tem me ajudado bastante. Porque no momento que dá vontade de estrangular, irmão. No momento que eu olho assim, Jesus. Aí eu começo, aí Deus me faz lembrar de umas músicas. Aí eu fico cantando dentro de mim e olhando para aquela criaturazinha, aquele ser. Saiu Saul, chega Davi. As músicas têm poder, irmão, para isso. Agora, ou você sabe que as trevas não sabem disso? Sabe? É por isso que a maioria dos cultos voltado para eles, quase 100%, é só cantando. Então, queridos, veja o nível que chegou. Eles sabem disso. Aí vai dizer, não, a gente vai fazer uma droga agora que vai afetar e que nem os pais vão poder proibir. Agora, irmão, os pais estão todos doidos, estão ficando querendo ouvir os fones de ouvido. Você está ouvindo o quê? Está ouvindo o quê? Está todo mundo doido agora, querendo saber o que a pessoa tá ouvindo. É uma T, não sei o quê, dots, T, sei lá, o negócio aí, irmão. Tão estranho. Mas Deus nos chamou para estar de olho nessa geração. Agora eu vou te dizer uma coisa, irmão, não é fácil não, porque além de você ter os seus traumas antigos, você ter os seus problemas antigos, os novos, você tem que administrar tudo isso e ao mesmo tempo você olhar para as próximas gerações e ajudá-la. Irmãos, com certeza, sem medo de errar, só Deus para nos chamar para esse lugar. Só Deus. E Ele faz, não tá? Então vai. Ele não proíbe, Ele não traumatiza, Ele não corta. Aí quando algum percebe isso, ele diz, então eu vou. Ele não se nega. Porque para Eliseu, vamos voltar um pouco na vida de Eliseu. Ele era um cara de uma família que possivelmente era rica. E ele estava cuidando da fazenda do seu pai, dos animais. Até que chega Elias e joga a capa sobre ele, que é um ato que eles faziam isso para a escolha dos seus discípulos. E joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu recebe aquela unção e diz assim, deixa eu me despedir dos meus pais, porque agora eu tenho que ir. Ou seja, eu vejo um cara que é nômade, um cara que não liga para as coisas da terra. Um cara que tinha tudo, mas ele não ligava para isso. Não,
A minha vida aqui é seguir em frente, é deixar tudo. Então, ele sabia que estava apertado, sabia, mas para ele, tanto faz, a gente pode não ter nada, mas o importante é os céus. E por mais que ele via essa revelação dentro dele, ele estava vendo as próximas gerações com outro tipo de preocupação nas questões materiais. Aí eu, por ser espiritual, começo a trolir as pessoas. Porque elas querem algo que eu digo assim, mas será que nossos filhos não estão vendo que tudo aqui passa? Aí eu quero traumatizar, eu quero... Vocês entendem? Mas ele olhando naquela situação, mesmo ele sabendo... Na sua experiência, ele diz assim, vai, faça. Eu vou com você. Eu te ajudo. E as gerações, essas novas, elas têm força. Elas têm disposição. Apesar que alguns, meu Deus do céu, para se acordar é difícil. Mas, normalmente, os jovens hoje têm força. Têm vontade, têm garra. Têm disposição. Mas tem uma coisa que eles não têm: compromisso, responsabilidade. Eles não sabem o que é isso. Eu quero também chegar nesse ponto, porque enquanto que eles estavam fazendo os serviços, Eliseu estava percebendo cada um deles. Enquanto estava tudo bem, tá bom. Mas aconteceu um fato, um problema, todo mundo se desespera. Irmãos, eu acredito que, eu não estava lá, mas só Eliseu tomou uma postura de ter sido o único a perguntar, onde foi? Eu acredito que os outros, todo mundo se preocupou, além do cara que perdeu. Então, a juventude de hoje é isso. E as circunstâncias nos futuros vão ser piores. Mas se a gente não... Chegou a melhor pessoa que me ajuda. Ela só aparece quando eu estou pregando, irmão. Gosto dela. Pensa numa menina abençoada. Então Deus, Ele tem nos escolhido realmente para essa geração, para ajudar a eles a terem um compromisso. Agora, irmãos, não é fácil. Não é fácil você pegar uma pessoa que realmente não tem a responsabilidade, o senso de responsabilidade. Às vezes até a gente pode até justificar, é porque é muito novo, é porque não se casou ainda. Irmão, casamento, né? Acha que casamento vai solucionar tudo. Não, o casamento só vai estreitar as coisas, para você usar o que aprendeu. Aí a gente aprendeu errado, quem é casado, aí agora está entre trampos e barrancos no casamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu vou estar quase encerrando, que eu não quero passar muito tempo. Quando eu disse no início que isso é normal, que o conhecimento, que a tecnologia, ela vai precisar e ela vai aumentar, ela vai desenvolver, ela vai crescer, e que o ser humano ele está à mercê disso. Tem uma frase que eu aprendi, que tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis forjam homens fracos. O tempo dos nossos pais foram muito difíceis. Dos nossos avós. Forjaram a gente, nós estamos aqui. Uma das frases mais que a gente fala quando a gente se casa, qual é? Vou dar ao meu filho o que eu não tive. Então, irmãos, eu lembro uma vez que o meu pai... O primeiro presente que eu lembro que meu pai me deu foi um relógio. Eu vou falar o nome e todos vão se entregar. Um Cássio. Olha, quem riu é da minha época.
aqueles quadradinhos pretos. Olha, eu não esperava. Isso ficou gravado na minha mente. Não esperava, eu estava em casa, não era meu aniversário. E ele chegou. Bença, Pai, te abençoe. Eu não sei qual foi o milagre, que eu estava dentro de casa, que só vivia na rua. Aí ele trouxe isso aqui para você. Era tão seco o relacionamento com ele, que ele só dava, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha nada. Mas o ato dele ter me dado aquilo ali, irmão, me deixou tão feliz. Mas muito feliz. Não queria saber se era novo, se ele encontrou no chão, se ele... Só quis saber que ele me deu. E isso está na minha memória, o primeiro presente que meu pai me deu, um relógio. Mas, irmão, eu não sabia usar o relógio. Lá vai eu tomar banho com o relógio. Mas eu olhei embaixo, né, 50 metros. Vocês lembram que tem embaixo de 50 metros? Mas se ficasse uma umidade no álbum, suava. E eu lembrei que eu tomei banho feliz com aquele relógio, tá? E depois quando eu vi uma mancha assim, eu disse, oxê, é tecnologia avançada? Fica borrando aqui o negócio. Ficou suando. Irmão, mas eu não tirava ele do braço pra nada. Uma vez eu tava brincando, eu lembrei que ele quebrou a pulseira e eu saí emendando, consertando, porque eu queria estar com um presente do meu pai. Porque era muito difícil eu ter algo. Nossos pais, para nos dar algo, irmãos, eu sei que não eram todos, mas a maioria, era difícil demais. Era muito sacrifício. E eles foram forjados numa época difícil. Muitos dos nossos pais fugiram de casa. Muitos dos nossos pais casaram escondido. Os nossos avós. E aí, eu lembrei desse presente, tá aí. Quando meu pai me deu um relógio fuleiro, mas foi um presente, eu tenho vontade de dar um celular para minha filha. Tá diferente, irmão? Nós estamos criando os tempos fáceis para eles. Eu ouvi um pastor pregando uma vez, já bem idoso ele. Aí ele estava sentado na sala dele, ele disse que estava sentado na sala. E o filho dele estava com um carrinho, que percebeu que a roda se deslocou. Aí o filho começou a chorar. E ele observou que o filho estava chorando e não foi fazer nada. Aí o filho pegou a roda e o carrinho e levou até a ele e disse, papai, quebrou. Aí ele fez assim, quebrou, filho? Foi. Tá, então me dá aqui. Foi lá no lixo e jogou. Aí o filho olhou assim, aí começou a chorar de novo, que ele jogou. Aí ele fez, por que você está chorando? É porque o senhor jogou. Mas não está quebrado, filho? Se está quebrado, então joga fora. E ele voltou a ler o seu jornal, ou foi a Bíblia, e observando o filho. Aí o filho foi lá, pegou do lixo o carrinho, a roda, e começou a mexer. Aí conseguiu encaixar, e começou a rodar, e veio feliz da vida pro pai. Pai, eu consertei. Aí disse, agora você aprende. Eu lembro que uma das minhas filhas, não vou dizer qual, porque as duas estão aqui, graças a Deus. Fico feliz quando elas vêm, irmão. É uma luta. Nós estamos lutando com nossos filhos, todos nós. Eles estão criando aversão a igrejas. E eles precisam ver a igreja dentro de nós, dentro da nossa casa. Não é fácil. Eu lembro que uma vez uma delas caiu e começou a chorar. Eu ouvi ela chorando e eu não fui socorrer. E ela chorava e olhava para mim, chorava e eu não vou. Não, ninguém me tira daqui. Não vou. Eu acredito que se a mãe dela estivesse perto, meu Deus, já estava indo lá. Que a pova não mexa não, irmão. A pova é perigosa. Você sabe da história da pova, né? Já disse aqui. Aí foi quando ela se levantou e viu até a mim. Eu disse, o que eu fiz? Eu não te empurrei. O senhor não foi lá me levantar. Eu disse, olha, estratégia da criança, tá vendo? E depois eu comecei a ensinar ela, mas você precisa se levantar.
Ela teve raiva de mim, ela teve desgosto de mim porque eu não fui. Mas depois eu disse a ela, eu acho que ela nem lembra, mas eu disse a ela: filha, não fui porque você precisa se levantar. E nós estamos criando tempos fáceis. Eliseu não pegou machado, irmão, para sair cortando para eles, não. Ele só disse: vai. Não tem problema não, eu vou com você. E aí quando todo mundo se desespera, ninguém sabe onde caiu nem nada, porque eles não têm controle emocional. A sociedade está ensinando às próximas gerações o descontrole emocional. Você, como eu falei da música, né? As músicas hoje, irmão, perderam o sentido da essência dela. Ela está querendo modificar o homem. Quer ver uma música que modificou tanto? A música de sertanejo. Você não se vê mais ouvir uma música de sertanejo que fala sobre terra, sobre agricultura, sobre fazenda, sobre uma vida difícil. Você não vê. É música que está modificando a personalidade do homem e da mulher. E aí estão até juntando música pop, rock, brega pop, e tá modificando porque tá desconfigurando a imagem da mulher, levando ela para ser uma peça de objeto, e elas estão sendo levadas a isso. Porque a música tem esse poder. Mas Deus nos escolheu como geração Eliseu. Deus não nos quer distante deles. Precisamos estar lá. Por mais que a gente não esteja cortando as lenhas, mas eu preciso estar lá. Irmão, vocês sabem que saíram uma informação agora há pouco, que no dia 20, não era? Ia ser não sei o que nas escolas. E teve pai que não levou filho. E teve não sei o que. O que é que os pais fizeram com os filhos, irmãos? Tempos fáceis. Tempos fáceis. Por causa de uma ameaçazinha eu vou proteger os meus filhos. Não, eles precisam sentir a dor e sentir a responsabilidade, o medo. Mas eu preciso estar lá. Era a época de prova da minha filha. Você vai, e eu vou levar você. Eu vou levar e vou trazer você, mas você vai. Porque nós estamos criando os tempos fáceis. Não vai, porque tem medo. A humanidade, a circunstância está nos atormentando e a gente está querendo uma falsa proteção nos nossos filhos. Eles precisam aprender a cair e a se levantar, porque eles não nos terão pelo resto das nossas vidas. Nós iremos primeiro, amém? Profetizo isso, que é o natural. Nós iremos primeiro, mas nós teremos deixar o legado para eles. Precisamos ensinar. Irmãos, pais de meninos têm uma grande responsabilidade. Ensinar o menino a ser um excelente marido, esposo, protetor, provedor. Pais de meninas é um desafio, irmão, para mim. Porque da mesma forma que eu tenho que ensinar elas a ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, eu não posso ser grosseiro demais. Aí eu fico... Tenho que me... Eu preciso ser manso e humilde. Abraçar, dar carinho. Mostrar a elas qual o marido que será para elas. Isso é muito desafiador. Eu não sei fazer isso, irmão. Meu pai não ensinou. Agora há pouco era Páscoa, amém? Irmão, eu não sou de dar presente. Eu não dou presente para minha esposa quando completa aniversário, irmão. Eu vou dar para tu que está completando, que eu nem sei quando é que é. Então não fique com raiva de mim, não. Se ficar, problema é seu. Eu não sei dar presente. Não sei, ela me conhece, eu não sei. Eu lembro, porque eu fui criado assim, queridos. Eu luto contra isso.
Eu lembro que um dia eu estava namorando com a minha esposa e eu não tinha nem onde fazer as minhas necessidades fisiológicas. Literalmente não tinha nada na vida. Mas aconteceu o aniversário dela. E justamente no aniversário dela eu disse: rapaz, eu não tenho nem a passagem de ir para lá. E agora eu vou... Mas de toda forma eu tentei, fui com aquela vergonha, né? Assim, meio que, pô, eu não vou dar porque eu não tenho. Ela sabe que eu não tenho. Ela sabe que eu não tenho. Não tinha. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela fez, irmão, perguntou: cadê o presente? Cadê o presente? Olha eu aqui. Meu Deus do céu. Irmãos, o negócio é difícil. Aí ela disse uma coisa, uma frase que eu levo isso pra minha vida e falo até no Casados para Sempre. Ela disse: se você passasse... Vocês lembram daquela época que tinha, em vez de muro, tinha uns matos, papoula? É difícil ver isso hoje, né? Era demais, mano. Tá todo mundo se entregando aqui. Todo mundo se... Não tinha esse negócio de tijolo, de... Não, você plantava lá papoula, tá tudo bonito. Não era arborizado, passava o vento, voltava o vento. Ela disse: se você passasse e encontrasse... E eu não tinha nem a desculpa de dizer, não encontrei, porque cada muro sim, um muro não, era papoula, irmão. Se trouxesse uma papoula daquela, eu ficaria feliz. E meu pai não me ensinou isso. De que o que importa não é o valor, o preço, mas é o fato, o ato de você expressar. E é difícil, irmão, fazer isso. Aí agora na Páscoa, passou o dia de Páscoa. O dia de Páscoa passou. Eu acho que eu nunca dei ovo para minhas filhas. Ovo de Páscoa? Não, eu sou crente. Páscoa não tem ovo não. Páscoa é Jesus. Aleluia, tem que ser a cruz. Mas o sistema, irmão, é o quê? Ovo de Páscoa. Eu vou mudar o mundo, irmão? Não posso mudar o mundo. Passou o dia da Páscoa. Aí eu tava na casa do meu sogro. Aí quando passou o dia da Páscoa, eu tava lá. As três estavam aqui em casa, eu tava lá na várzea. Aí veio na minha mente o ovo. Aí eu passou a Páscoa. E agora, Jesus do céu, o que é que eu vou fazer? Surpresa, tem que fazer surpresa, né, irmão? Surpresa. Passou, você pensar que eu esqueci, não esqueci. Aí eu falei com meu sogro, minha sogra: aguardei que eu vou ali. Aí eu fui não vou falar o nome, porque senão vai dar... Fui num lugarzinho chamado Torpe. Eita, não falei o nome. Aí eu cheguei lá e eu não sei dar presente, irmão. Eu não vejo preço. Não sei dar presente. Aí quando eu chego, que olho logo aquilo que me agradou, eu disse: isso aqui elas vão gostar, quero 3 desse aqui. Esse aqui seu? É esse aí, 3 deles. Aí deu quanto? Aí eu disse: não quero saber, só sei que dá pra dividir, dá. Então divide esse negócio. Se eu souber quanto é que eu não compro. Peguei os ouvidos assim, rechegados, tá, e guardei. Aí quando eu tava guardando, que tava levando, aí Deus me deu uma palavra: aprenda a ser o homem que as suas filhas precisam como um esposo. Como é difícil, irmão. Que um excelente esposo, um excelente marido, ele provê, ele abraça, ele beija, ele acalenta, ele escuta. E é tudo isso que uma mulher precisa, ser escutada. É difícil, né? Às vezes eu estou na cama com sono, a mulher falando, ela percebe, não, apagou, você apagou. Às vezes eu estou no sofá assistindo, ela chega do trabalho e fala, aí ela para de falar e fica olhando para mim. Aí eu já sei, aí começa a falar. Porque é isso, irmãos. As gerações futuras, irmãos, os nossos filhos não sabem o que é dobrar os joelhos. Não sabem o que é descer a madrugada. Deus nos trouxe, nos coube essa responsabilidade de mostrar para eles. No momento que eles quebrarem um copo, irmão, você limpa, organiza,
não grite, não reclame, ensine, pergunte onde foi que caiu o machado. Mas se fosse outros, seu abestalhado, tem força não, é? Porque tu perdesse. E agora? Vou ter que pagar. Não é assim, queridos. Uma das minhas filhas, mais uma vez, não vou dizer o nome, mas elas vão saber quem é. Ela derramava direto suco na mesa, irmão. Ah, paciência de pais. Filho que derrama direto suco na mesa, irmão. Tinha uma toalhazinha que a mulher botava, nova, limpa, suco. Chegou uma época que a gente não botava mais nada. Bota aí, irmão. Derrama, enxuga, que não dá mais jeito não. Mas a gente reclamava com ela, brigava com ela, tolhia ela, e ela tinha esse jeito, essa forma, e a gente não entendia, até que a gente começou a entender, não, a gente não precisa fazer isso. E quando derramava, a gente, calma filha, a gente limpa aqui, a gente enxuga. Só foi um suco. Amanhã é outro, filha, vamos embora pra frente. E é difícil, irmão. Deus me deu 2 filhas poderosas de inteligência, conhecedoras nata, arqueólogas. Elas descobrem coisas em casa que eu nunca vi na minha vida. Elas são químicas. Elas transformam aquilo que é alimento para cabelo, irmão. Um negócio assim. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, como é que é isso que elas fazem? A inteligência que Deus deu às minhas filhas, e eu fico feliz. Eu reclamava, ficava com raiva, minha esposa também ficava com raiva. Mas hoje a gente vai no mercado e compra um trigo. Aí eu digo, tu sabe, né? Isso vai ser transformado. Ai, irmão. Amém. Irmão, essa ministração é uma pintadinha de riso e de choro. Para aliviar as nossas dores, né? Eu aconselho não ficar tomando água agora. Queria sair assim. Mas eram bem essas nossas filhas. Eu amo demais, né? Então, irmãos, se nós não entendermos que nós fomos chamados para estar supervisionando, estar ajudando, vamos ter que mortificar as nossas carnes mesmo. E vamos ter que perguntar a eles onde foi que caiu. Eu lembro que uma das minhas filhas, também não vou dizer o nome, está tudo em segredo aqui. Quando ela era mais nova, aí Deus me deu uma inteligência. Quando ela começou a dar os primeiros passos, que eu ia para a rua com ela, bem pequenininha. Aí, onde eu visse metralha, eu andava com ela. E botava ela no meio da metralha e ia andando com ela. E sabe que metralha não é fácil, é? E é pedra aqui, daí tá. Aí eu entendia que aquelas informações que ela estava tendo, estava sendo para o neurônio dela. Veja que coisa boa. Até que, não querendo desfazer nenhuma da outra, que todas têm a sua inteligência, mas ela fez uma prova em um concurso infantil, foi o primeiro lugar. Isso me trouxe alegria. Que de certa maneira eu ensinei ela a desenvolver mais. Sei que em minha vida eu trolli muitas coisas nela. Fui seco demais, não dava abraço, beijo. Mas Deus nos ensinou para isso, irmão, quebrar esse passado. E perguntar às nossas próximas gerações, onde foi que caiu o machado? Agora o mais interessante, como eu disse no início sobre essa palavra, quando você souber onde está a falha deles, apresente a cruz, que foi a madeira que Eliseu jogou nas falhas, nos erros. Só a cruz, irmãos, vai poder nos levar ao nível dos céus em nossos filhos. Só a cruz. E aquilo que estava afundado, caído, se erguerá em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Teve outro rapaz que falou assim: os meus avós caminhavam da sua casa
até o seu trabalho. Várias e várias vezes. Os meus pais, eles conseguiram um carrinho e foram de carro agora para os seus trabalhos. Eu estou andando de Lamborghini, é isso mesmo? O nome? Lamborghini. Os meus filhos já estão pensando em sempre estar viajando, mas chegará um momento que os meus netos e meus bisnetos voltarão a andar. Porque da mesma forma que tempos difíceis forjam homens fortes criam tempos fáceis forjam homens fracos criarão tempos difíceis. Então é um ciclo. E eu estou vendo que nós somos os homens fortes, que estamos criando tempos fáceis para os nossos filhos. Então tomem cuidado, irmãos. É melhor o seu filho chorar hoje, sofrer hoje, sabendo que está debaixo das suas mãos, do que os seus netos sentirem as consequências. Ensine-os, abrace-os. Eles têm traumas, eles têm dificuldades, mas eles têm potencial. Deus nos escolheu para desenvolver o potencial dos nossos filhos. E o potencial, irmão, não é com gritaria, não é com batida, não. Tudo isso à vontade vai vir, porque você é ser humano, vai vir sim. Mas faça que nem Paulo, mortifica a tua carne. Porque o sistema da tecnologia estão ensinando a eles. A facilidade do acesso estão ensinando a eles. E nós não temos o poder de bloquear isso, quebrando, desligando, fechando. Nós não temos essa força de mudar os sistemas, mas temos a força de mudar os nossos filhos, que eles mudarão também os sistemas. Amém? Feche teus olhos. É uma música? Estou te esperando. Sobre nossas vidas. Peça graça a Ele.